Olá, como é que está você? Estamos aqui hoje com Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da UFABC. Gilberto Maringoni, que tem debatido muito aí a situação do país, a situação econômica, a situação política, e agora com essa pandemia tem ajudado os setores populares, o movimento dos trabalhadores a buscar, enfim, formulações e políticas públicas que dê resposta nesse momento tão difícil. Então, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Bom dia a você, Maringoni. Nós começamos essa experiência que nós estamos fazendo aqui de entrar ao vivo pela nossa página. Começamos ontem ouvindo a Cidinha, que lá da Itália falou da situação do país, e que, portanto, a gente vai, ao longo dessa semana, pelo menos, fazer essa entrada ao vivo todos os dias às 10 horas da manhã. Hoje contamos aí com a brilhante participação do Maringoni, que tem escrito bastante, tem debatido bastante, tem ajudado aí a gente compreender melhor o que está se passando no nosso país. E amanhã, já adianto, nós vamos ouvir, Maringoni, vamos conversar com a vereadora Bela, de Belo Horizonte, que também tem feito a discussão lá em Belo Horizonte. Inclusive ela, enfim, vamos depois conversar, porque ela teve aí, acometeu-se, tá com o coronavírus, né? Mas bom dia para você, quero agradecer a tua sempre disposição para a gente trocar aqui um pouco de opiniões sobre o que está acontecendo no Brasil e o que deveria ser feito para a gente atravessar esse período tão dramático de uma crise sanitária, mas, sobretudo, uma crise econômica, social e política. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui, e para você também, Maringoni. Bom dia, Índio, bom dia para quem acompanha o programa. É engraçado uma expressão como bom dia que a gente fala no automático, num dia em que o Bolsonaro solta uma medida provisória que é uma bomba atômica, é um genocídio, é algo de uma perversidade social, política e econômica sem paralelo na história. Eu tentei me lembrar quando eu vi uma lei, uma norma baixada por um presidente da República que autoriza o patronato a suspender salários por 4 meses no meio de um quadro de uma catástrofe sanitária, humanitária, como é a do coronavírus, em que todo mundo ou está em casa, ou se está na rua, está tendo que trabalhar, está com muito medo, muita apreensão por conta de sua saúde, e no meio de uma estagnação econômica que já dura 5 anos, com desemprego aí na casa dos 12%, com um grau de informalidade no mercado de trabalho que supera metade do número de trabalhadores existentes no Brasil. O Bolsonaro solta uma medida provisória na madrugada do domingo para a segunda, na calada da noite, como fazem a milícia, ou seja, às escondidas, em que ele autoriza o patronato a não negociar, é quase impor para o seu empregado individualmente, acima da legislação trabalhista, essa suspensão do pagamento de salário. Como é que você vai viver? Como é que as pessoas, como é que nós vamos viver numa situação dessa? Como é que vai ficar? Como é que a pessoa vai comprar comida para a sua família? Como é que vai pagar o aluguel? Como é que vai conseguir ter as mínimas, andar pela cidade? Tudo bem, as pessoas estão em casa, mas é o decreto da fome. Isso é guerra. Um país estrangeiro que fizesse isso contra o Brasil seria um escândalo. O governo decreta guerra. Agora, não foi uma medida feita em cima da perna. Eu acabo de ler aqui a íntegra do texto, embora eu tenha tomado conhecimento de madrugada e eu não consegui dormir. Ela é uma medida feita durante a semana, ou seja, ela foi gestada ao longo de vários dias. Não é algo que ontem à noite, na emergência, o Bolsonaro chamou o Paulo Guedes e falou: Paulo, vamos fazer uma coisa. Não, ela foi estudada, ela foi produzida, concebida, planejada ao longo de mais de uma semana. Ela tem
12 capítulos e 47 artigos. Ela é extensa no tempo, ela é bastante extensa. Então, o governo fica com esse teatrinho de fazer os milicianos do ministério, fazer aquelas coletivas, tira máscara, põe máscara, Bolsonaro dá uma declaração aqui, Guedes some e tal, para aparecer com essa medida provisória, assinada pelo Bolsonaro e pelo Guedes. São dois criminosos, dois bandidos. A população brasileira tem que saber disso. E as medidas tomadas, ele faz isso no momento em que as pessoas não podem fazer uma manifestação de rua, não podem fazer um protesto, porque está todo mundo evitando contato por conta do contágio do vírus. Ou seja, numa situação em que o povo brasileiro está quase que confinado à sua casa, quase que preso em casa, ele vem com a medida. Essa é a tática da tortura, porque é isso que o torturador faz, isso que o Ustra, ídolo do Bolsonaro, faz. Ele pega alguém amarrado, indefeso, e faz as piores violências. É a medida genocida e da tortura. Ele tortura o trabalhador e o povo brasileiro. Então eu estou num grau aqui acima de indignação, mas é isso. As centrais sindicais, o Índio agora mesmo me falava, agora eu pego informações que ele me deu, vão fazer uma reunião agora à tarde, os partidos vão se reunir, vão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, mas o que teria que ser feito é o presidente da Câmara devolver agora pela manhã a medida provisória para o Planalto, para que ela não comece a fazer efeito. Porque quanto mais tempo, porque ela está em vigor, ela entra em vigor imediatamente. Então, nesse momento, às 10h17 da manhã, muitos patrões pelo Brasil já devem estar aplicando essa lei para se liberar do pagamento de salário. Agora, para finalizar, que eu fico falando muito, é a medida da morte das empresas, da economia brasileira também. Porque sem salário do trabalhador, o trabalhador não compra, ele não vai à venda, não vai ao bar, não vai ao mercado. A demanda despenca. Então, a falência das empresas, o patrão que acha que está se dando bem com essa empresa, isso é a morte dele, isso é um suicídio que o Brasil tem que se levantar contra esse governo genocida. Muito bem, Maringoni, você já adiantou, né? Eu ainda não consegui estudar a medida provisória na íntegra, dei uma lida muito rápida, mas nós vamos agora, às 14 horas, fazer uma reunião entre as centrais sindicais com o Diese, também virtual, né? Porque nós não podemos fazer, não se pode ter reuniões, né? Ao contrário do que diz o energúmeno que ocupa a cadeira de presidente da República, mas já adiantamos e já estamos discutindo isso. Precisa devolver imediatamente a medida provisória, porque ela vai aprofundar a crise. Agora, Maringoni, eu queria que você falasse um pouco, e acho que o objetivo mais dessa nossa conversa é qual o papel do Estado, primeiro em situações, né, que não é de uma pandemia como a gente está vivendo, né, mas particularmente você que é professor de Relações Internacionais, como é que vários outros governos estão tratando essa pandemia, como é que o Estado, os instrumentos de política econômica, os instrumentos de política monetária e de política fiscal que estão à disposição dos governos centrais, como é que está se dando nos outros países, em paralelo com o que o Bolsonaro está fazendo aqui. Só para você, enfim, para passar para você, na sexta-feira, nós fizemos uma reunião também virtual com o Procurador-Geral do Trabalho para a gente tentar se antecipar. E a nossa preocupação na semana passada, várias se confirmaram nessa medida provisória, que é você estabelecer a negociação individual entre a empresa e o trabalhador. Isso fragiliza o trabalhador, porque ele não tem, né, poder de dizer não, enfim. Então, essa era uma discussão que a gente tinha com o Ministério Público do Trabalho já na sexta-feira. E, por outro lado, também, assim, a nossa preocupação com os setores que estão na informalidade, com quem não tem emprego com registro em carteira, enfim, que está mais desprotegido. Como é que os outros governos lá fora estão tratando e como é que o banqueiro aí, o
o financista, rentista Paulo Guedes tem a pachorra de dizer que com R$200, né, para as famílias que estão já em extrema vulnerabilidade, vai atravessar esse período tão difícil. Então, é o papel do Estado, né? Qual é o papel do Estado para garantir que essa crise sanitária não se conforme numa tragédia humana e para garantir que a crise social, a crise econômica e a crise política não desemboque ainda num quadro de maior barbarização das relações sociais no nosso país. Por você, Maringoni. Bom, Índio, historicamente, nas crises desse tipo no século XX, os estados nacionais, depois da crise de 29, agiram como um poderoso elemento aglutinador da sociedade, impedindo que o desemprego, que a desocupação e que o desmanche das empresas colocasse em risco a própria constituição da nacionalidade, do país, da segurança das pessoas e tal. O exemplo maior, eu não vou nem falar de países como a União Soviética, que garantiram pleno emprego ao longo de 70 anos, ou como o governo chinês e cubano vem agindo para impedir que a crise dissolva o país, para que se coloque como um elemento de fragmentação social. Mas são governos socialistas. Nos casos do governo capitalistas, o grande exemplo é o governo dos Estados Unidos, do Franklin Delano Roosevelt, de 1933 a 44. O Roosevelt pega o auge da crise de 29 e garante, a primeira coisa que ele faz é tentar garantir emprego para as pessoas. E tentar garantir fez com que o Estado assumisse a tarefa de empregador de última instância. Quer dizer, a iniciativa privada não tem capacidade, competência ou vontade de empregar, o Estado vai contratar. Vão abrir frentes de trabalho para os trabalhadores fazerem serviços gerais, de zeladoria nas cidades, de pintar faixa na rua, tapar buraco, construir estradas, montar a infraestrutura, porque as obras de infraestrutura de engenharia não só empregam muita gente, mas elas demandam muito tipo de produtos do mercado, desde cimento, areia, tijolo, bloco, concreto, ferragem, aço, como demanda comida para os trabalhadores, como demanda roupa para os trabalhadores, como demanda uma série de produtos, ou seja, isso que se chama efeito multiplicador. Você aplica a medida num ponto e ela se multiplica pela economia. O Roosevelt fez isso, abriu frentes de trabalho, abriu o que se chamava frentes de alimentação, que era o sopão para todo mundo, mas chamava-se popularmente sopão, mas era dar comida para as pessoas, ou seja, garantir a vida. Muita gente acusava o Roosevelt de contratar trabalhadores para abrir buraco durante o dia e contratar outra equipe à noite para tapar o buraco que foi aberto durante o dia. E o Roosevelt falou, é isso mesmo, nós precisamos jogar dinheiro na mão das pessoas. Essa história de jogar dinheiro na mão das pessoas, o economista John Maynard Keynes, foi o grande economista do século XX, ele não era socialista, não era nem de esquerda, mas ele conseguiu fazer a grande teoria para você superar as crises capitalistas. E uma das coisas que o Keynes dizia é o seguinte, você tem que dar dinheiro na crise para quem tem propensão a gastar. Se eu der dinheiro para o empresário, para o financista, ele vai pegar esse dinheiro e colocar juros, vai colocar vai investir em dólar, vai investir em ações, vai para a especulação financeira. O pobre pega esse dinheiro, vai comprar comida, vai comprar roupa, vai comprar bloco para fazer sua casa, ele coloca o dinheiro no mercado imediatamente na hora que recebe. Ele não tem poupança, ele não tem reserva. E isso tem sido, desde então, há 90 anos, um poderoso agente de reversão das crises. Tanto que hoje o governo de extrema-direita do Boris Johnson, que é um imbecil de extrema-direita, mas não um imbecil a ponto de ser um bandido como o Bolsonaro, mas ele quebra essa ideia tão disseminada de que o mercado vai resolver a crise. Não, o Boris Johnson garantiu, ele estatizou praticamente a folha salarial dos trabalhadores britânicos. Em última instância, quem paga o seu salário é o Estado. Vai fazer um programa para abrigar o sem-teto em vagas de hotéis ociosas. Ninguém está viajando, ninguém está ocupando hotéis, esses quartos estão desocupados. Põe o sem-teto dentro.
E o Boris Johnson não faz isso por medida humanitária, porque ele tem pena do sem-teto, é porque ele sabe que o morador de rua se torna não só ele mesmo vítima do coronavírus, mas um poderoso vetor de transmissão. Coloca ele dentro de casa, como a classe média consegue ficar. O governo americano está fazendo mais. Donald Trump, ídolo desse vagabundo que está na presidência da República aqui no Brasil, o Trump está dando um cheque de $1.000 para cada americano, $1.000 para cada americano, para conseguir se manter na crise. O governo está dando. Aí vão falar, mas isso vai causar rombo fiscal, e o teto de gastos, como é que fica, e o ajuste. Dane-se o ajuste, para falar uma palavra elegante. Dane-se, porque o principal não é só salvar vidas, mas preparar o país para o pós-crise. Depois, se ficar rombo aqui, déficit ali, resolve-se. Resolve-se porque as pessoas estarão vivas. Com gente morta, você não faz nada. Fica aquela camarilha que está no governo viva e os trabalhadores estrupiados. O Brasil tem uma regressão com a CMP para trás de 1888. O patrão vai tirar o salário do trabalhador e vai dar um cursinho de capacitação se o patrão quiser. Então, existe o papel do Estado, é essencial. Muito bem, Maringoni. Veja só, aqui nós estamos, para você comentar algumas medidas aqui. As centrais sindicais encaminhou aí ao governo o pedido de uma formação de um fundo gerido pelo Estado com dinheiro suficiente para atender às necessidades financeiras mesmo para a população poder comprar os alimentos. Alimentos e remédios, né? Acho que é bom lembrar, você falava aí do que se deu, enfim, com Roosevelt e tal. Nós estamos nos próximos 3 meses, é muito bom lembrar que ninguém pode sair à rua, né? Nós não podemos ficar nos expondo. Então, é o momento de garantir alimentação, remédios e as necessidades básicas para as pessoas ficar nas suas casas. Como você bem lembrou, a classe média consegue fazer isso, né? Mas aquela população que está no trabalho informal ou mesmo que está muito à mercê do patrão não pode. Então, eu queria que você comentasse algumas medidas, como essa formação de um fundo para garantir o salário dos trabalhadores, uma renda básica de cidadania para toda a população, ampliar o acesso ao benefício de prestação continuada, aumentar o valor do Bolsa Família, zerar a fila do INSS, né, e conceder o benefício previdenciário para mais gente, aumentar o período do seguro-desemprego para quem já estava desempregado e não para os novos empregados. Para quem tem empregado, é estabilidade de emprego, né? Não podemos permitir nem que haja demissão e nem que o trabalhador, mesmo não demitido, não tenha salário, né? Uma medida, assim, uma coisa são as grandes empresas, o grande capital, né, que tem feito muita pressão e o governo está fazendo concessão. O governo está socorrendo com bilhões os planos de saúde privado, né? Ainda não mostrou o que vai investir em novos em UTIs, não comprou ainda leitos de UTI, ainda não dotou os trabalhadores da saúde de equipamento de proteção individual, não comprou ainda respiradores, enfim, um conjunto de instrumentos que pode ser comprado, seja feito aqui ou usar as reservas para importar determinados produtos de necessidades básicas. Enquanto isso que você disse, enquanto o Boris Johnson no Reino Unido está garantindo o salário dos trabalhadores, inclusive do setor privado, é bom que se refira, aqui o Bolsonaro fala, não, patrão, você não precisa pagar nada, é isso que você falou, manda o trabalhador ficar num curso online sem receber, né? Sem receber nada. É uma patifaria, né? Mas, enfim, que você comentasse essas medidas e também deixasse aí uma mensagem de esperança, porque, como você tem dito, essa crise, apesar da tragédia dela, e nós temos que tomar todos os cuidados, né? Acho que a gente tem que ter muita sabedoria nesse momento, mas é a demonstração também, e as saídas delas, e as saídas que os países têm buscado dar, é a demonstração que o mercado não resolve, né?
nesses momentos, principalmente, é o Estado, é a ação do Estado que pode dar uma saída coordenada, progressista, para impedir que o mundo e a economia mundial entre num colapso, e inclusive vai gerar saídas violentas, né? Porque o povo pobre no Brasil, o povo não vai aceitar ficar com fome, né? Então, nós vamos buscar construir ações organizadas, porque se o governo insistir nessa medida, nós vamos buscar ações organizadas para mostrar como é que a gente trata genocida, né? Nós vamos... o Império Romano, né, você que é historiador aí pode lembrar bem como é que os bárbaros entravam nas cidades. É assim que a gente, se o governo insistir nessa medida, eu acho que é assim que a gente tem que agir, de forma organizada, né? Sem violência contra a população, mas contra os genocidas com a dureza necessária para impedir que o país leve, enfim, permita o assassinato e a morte, a míngua de milhões de pessoas. Com você é o nosso convidado aqui para... Enfim, isso. Eu sou a favor de todas essas medidas, de se criar um fundo, de se fazer um auxílio direto ao trabalhador, que não é auxílio, é uma maneira de você manter o país funcionando. É preciso ver o seguinte, vai sempre vir um neoliberal picareta falar, mas não tem dinheiro, mas isso aí vai estourar as contas públicas. Eu volto a dizer, dane-se. Eu não vou usar a expressão daquela anta que é o general Mourão, o general Heleno, que ele usa uma expressão mais pesada. Mas não tem que ter nenhuma... A expressão dele é o dóface. O dóface, exato. O dóface, as contas públicas. Tudo isso é muito bem-vindo. Agora, isso tem que partir do Estado. Nós pagamos impostos para o Estado. Os brasileiros construíram o Estado para isso. O Estado não é algo que vem para prejudicar, tem que ser algo que vem para nos beneficiar. Quando o Bolsonaro diz que o trabalhador vai fazer, na medida provisória, um curso online sem salário, para começar o seguinte, sem salário ele não paga conta de luz nem internet, para não falar comida e aluguel. Então como é que ele vai fazer curso online sem ter energia elétrica na sua casa? É de uma picaretagem absurda. Eu estou aqui na minha casa, eu moro num bairro de classe média, estou em frente à janela, tem aqui os garis na rua, limpando a rua, recolhendo lixo, recolhendo papel que o nego joga na rua, enfim, fazendo trabalho de zeladoria urbana. E esses trabalhadores não estão nas suas casas. O trabalhador, os lixeiros, não estão na sua casa. O trabalhador informal está tentando vender alguma coisa, está proibido de ir às ruas. Ou seja, já existe uma restrição muito forte. O governo tem que dar, mas não é dar, é devolver à sociedade o que ele arrecada. Por exemplo, você citou aí o governo distribuir equipamentos de proteção e tal. Por que o governo, o Estado de São Paulo, não pode distribuir álcool gel nas estações do metrô, de casa em casa, em ponto de ônibus, onde as pessoas circulam, bisnaguinha de álcool gel, como no Carnaval distribui camisinha? Outro dia o governador João Dória disse que São Paulo é a região do planeta, é o maior produtor de etanol do planeta. Álcool gel não é algo que nós tenhamos que importar. Você tem uma abundância produtiva que sobra álcool aqui em São Paulo. Então, por que é que não direciona-se a produção de álcool nessa emergência para álcool gel? Faz bisnaguinha, faz aquele saquinho como doce de leite de saquinho, bota álcool gel lá, dá para a população. Máscara, a mesma coisa. Tem que importar máscara da China, direciona a produção têxtil, aquilo é um negócio tão simples. Se as fábricas são capazes de fazer camiseta, calça, paletó, terno, vestidos com máquinas muito mais complexas, direciona para fazer máscara e dá para a população. Não é hora de muito debate. Agora, o que o Bolsonaro está fazendo é uma pressão também contra a oposição dos governadores. Os governadores, por mais que eu tenha críticas, por exemplo, ao João Dória, ele está tomando iniciativa em São Paulo. O João Dória é um cara de direita, fez campanha para o Bolsonaro, mas não é idiota.
sabe que se ele não toma medidas aqui, o Estado de São Paulo entra em colapso. Mas não entra em colapso durante a crise, entra em colapso para sempre. O que o Bolsonaro está fazendo é algo destrutivo para o país. Eu acho que é difícil esse nosso programa atingir o eleitorado do Bolsonaro. Mas as pessoas que votaram no Bolsonaro devem botar a mão na cabeça. Porque eu imagino que elas votaram enganadas, equivocadas. E se a gente consegue ganhar os bolsonaristas, formar um poderoso movimento de opinião, vai acontecer isso que você fala, Índio. O povo não passa fome calado. Então, é possível, mesmo com todas as restrições, criar um movimento de opinião pública. Não dá para a gente ir à rua. As centrais têm um papel muito importante nisso. Os deputados, os governadores de estado, enfim, o mundo institucional. Mas as entidades, os partidos, nesse momento, têm de agir mesmo com as limitações. Eu vejo você é um dirigente nacional do movimento sindical, está em casa, não pode nem fazer uma reunião presencial, mas essas são as ferramentas, esse é o ritmo da batalha, é totalmente inédito, e é a maneira que a gente pode ter de virar o jogo. Você citou aqui Roma Antiga, você citou esse mundo antigo. Em Roma Antiga a gente teve a revolta espartaquista, do Espartaco, que era o escravo, eternizado num filme dos anos 50 do Stanley Kubrick. A gente tem revoltas escravas no Brasil ao longo de todo o século XIX, ao longo da colônia, o Quilombo dos Palmares, Zumbi e tal. O povo sempre se revolta a hora que a sua sobrevivência está em jogo. A esperança nossa é a nossa capacidade de organização e luta. E eu acho que a gente supera... Tem muita dificuldade, não podemos subestimar isso, mas há que se superar o Bolsonaro. O Bolsonaro é um câncer. Aliás, o câncer, o Bolsonaro é pior que o câncer, porque o Bolsonaro segue atacando um país inteiro. Ele não ataca, o número de pessoas alcançadas pelo Bolsonaro é maior do que o coronavírus. O flagelo do Brasil são dois, é o coronavírus e é o Bolsonaro. E lutar contra ele é um dever de sobrevivência. Não é só quem é de partido A, B ou C, quem é de direita ou esquerda. Agora nós temos que sobreviver. E lutar pela vida é uma prerrogativa de todos os seres humanos. Muito bem, Maringoni. Eu vi que ontem você postou uma foto no seu perfil do Facebook com os médicos cubanos chegando à Itália, né, numa ajuda humanitária que Cuba está mandando para diversos países, né? Cuba tem uma medicina bastante avançada, é um país pobre, mas tem prioridades na saúde, na educação e na garantia da dignidade humana do seu povo. E por isso que eu estou vestido aqui, eu estou com uma goiabeira, né, branca, em homenagem aos médicos cubanos que fizeram um trabalho extraordinário enquanto estiveram aqui no Brasil. E, infelizmente, o Bolsonaro e a extrema-direita fez de tudo para afastar esses profissionais que seriam muito importantes nesse momento. Agora, claro, que você reforçou a importância da ação do Estado, né? Particularmente, enfim, no socorro, em dotar o Sistema Único de Saúde para enfrentar essa crise sanitária e, fundamentalmente, de políticas e de instrumentos que o Tesouro dispõe para socorrer as pessoas e socorrer a economia, né? Então, quero te agradecer aí mais uma vez. Nós todos temos que ficar em casa, eu estou aqui de molho, enfim, estou muito preocupado com a minha família, com os amigos, mas também estou muito preocupado, enfim, com o conjunto da nossa população. Acho que nós temos que reforçar essa recomendação de todo mundo ficar em casa, porque isso é uma medida fundamental e a única e eficaz para conter a propagação, né? Porque cada vez que você saia, sim, eu inclusive estou com a saúde até razoavelmente bem, né? Mas, enfim, a gente não conhece os efeitos e também aquilo que o Bolsonaro falou, né? Resistir uma facada, não é uma gripezinha, enfim, um imbecil desse fala isso. Agora, e ele também não se preocupa em ele ficar propagando
se é, né, que ele, enfim, mas ele teve contato aí na sua comitiva, mais um hoje descobriu, né, que mais um membro da comitiva da viagem dele está aí com o coronavírus. Mas te agradecer bastante, lembrar aí a quem está nos assistindo, que amanhã, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos aqui conversar com a vereadora Isabela Gonçalves, Isabela, lá de BH, que vai nos falar um pouco também como é que a Câmara Municipal de Belo Horizonte, como é que o Estado de Minas Gerais está tratando essa questão e conversar aí com a população, enfim, buscar também os instrumentos de pressão para que a gente garanta na pressão, né, no amor ou na dor, que o Estado brasileiro faça a sua parte. E fazer a sua parte agora, como você bem disse, é repassar dinheiro para a população que não tem recursos para comprar alimentos, para comprar remédio e para ficar em casa. Não é para sair, ninguém para sair. Claro que tem as atividades essenciais, né? Eu sou bancário, nós estamos discutindo aí com a categoria, nossa categoria está muito preocupada, então tem que ficar praticamente todo mundo em casa. E tem que funcionar o pagamento do benefício da aposentada, essas coisas precisam, né? Ou quem trabalha na indústria alimentícia, ou os profissionais da saúde, os profissionais da segurança pública, mas tudo isso, enfim, inclusive com muito planejamento para não expor essas pessoas. E quem não é desse setor essencial, ficar em casa, né? Agradecer, Maringoni, você é a pessoa aí que está sempre, enfim, conversando com a gente, nos ajudando a compreender a realidade brasileira e nos ajudando a buscar respostas para a organização dos trabalhadores. Te agradeço, acho que a gente já passou do tempo, eu estou sem relógio aqui, eu estou meio, não sei quanto tempo a gente já teve. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer e externar aqui o orgulho que eu tenho de ser seu companheiro e amigo. Quer dizer, eu conheço você há muito mais de 20 anos, sei da tua luta e vejo e saúdo você estar procurando esse novo meio que é fazer esse programa de entrevistas, ou seja, continua na luta mesmo nessa situação muito dura, e eu acho isso um exemplo para nós. Mas exemplo a gente deve usar para multiplicar, é o caráter multiplicador. A gente vai ouvir até agora o índio botando a boca no trombone. Eu acho que esse programa tem que ter o nome Índio Bota a Boca no Trombone, né? E enfim, agradecer a quem está nos assistindo aí, porque a luta é dura, mas não tem saída. Se há uma coisa que não há alternativa, é a luta. E nós vamos em frente. Um abraço a todo mundo, um abraço, Índio, parabéns pelo programa. Não, obrigado, Maringoni. O problema é que no trombone a desafinação é muito grande, porque eu fiquei 30 anos sem soprar um instrumento como esse. Eu nem tocava trombone, ontem eu falava, até os 18 anos de idade, eu tocava um bombardino, né? Isso chamava, alguns chamam de algumas coisas eu estou até mais treinado, mas para que isso aqui não tem treino nenhum, mas a ideia é exatamente isso: o índio bota a boca no trombone e desafina. Vamos lá. É isso, para a gente não desafinar mais aqui e eu não estragar o dia de vocês. Vamos ficar em casa, vamos acompanhar as notícias do dia e vamos fazer muita pressão social, ainda que virtual, para que o nosso povo, a classe trabalhadora, os setores médios, os pequenos e médios empresários, para que a maioria do povo que não detém grandes meios de comunicação, não detém grandes fortunas, e muitos já estão, né, em ilhas paradisíacas, para que o povo de carne e osso possa atravessar esse momento tão dramático, né, preservando vidas, preservando a saúde, fortalecendo o nosso sistema de saúde e preservando a nossa economia, para que a gente não entre numa crise social violenta, né? E, de novo, lembrar que os trabalhadores, nós queremos políticas públicas, e se elas não vierem,
vai ser no amor ou na dor que elas virão através da força e da luta do povo brasileiro. Obrigado, Maringoni, um grande abraço. Eu convido a todos aí que nos assistem a comentar, a compartilhar, nos ajudar, porque é uma experiência que nós estamos começando agora, né? Nós nunca fizemos aqui pela página transmissão ao vivo. Eu cheguei a fazer de manifestações, do 8 de março, do panelaço, mas a gente nunca tinha feito ao vivo, assim, para conversar. Então, a gente precisa muito aí do apoio e de quem já, enfim, interage com a gente. Bom dia para todo mundo, vamos ficar em casa, vamos entender as medidas do governo e vamos fazer pressão para que essa medida provisória genocida que o Bolsonaro decretou essa noite seja devolvida e, de fato, venha um projeto que atenta às necessidades sanitárias, às necessidades de sobrevivência do povo e às necessidades econômicas para que o país não entre em colapso. Bom dia, Maringoni, muito obrigado. Enfim, eu agradeço muito a sua disposição, é cedo ainda, mas vamos seguir conversando. Obrigadão por tudo, Maringa, e a todos que nos assistiram. Valeu, bom dia a todo mundo. Vamos ficar em casa, hein? Vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa.